Bom dia a todos e a todas. Eu sou Vivian Farias, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e dirigente também da Escola Nacional de Formação do PT. Essa live de hoje, ela faz parte da nossa Jornada Nacional de Formação do Partido, Ideias para Vencer. Ela foi organizada numa grande empreitada coletiva com a Secretaria Nacional de Formação do Partido, a Escola Nacional do PT, a SORG, a SNAI, a Secretaria de Finanças, de Assuntos Institucionais, com a participação da presidência do partido, da Fundação Perseu Abramo e do GTE, fora todos os setoriais, com o objetivo da gente preparar a companheirada que vai nos representar nos pleitos eleitorais de 2020. Ela traz conteúdos formativos muito legais, dividido em 4 módulos. Esses módulos, eles estão todos disponíveis no portal da Secretaria Nacional, da Escola Nacional de Formação. Tem também, gente, uma coisa que está muito bacana de viver, está lindo, que são as oficinas, que elas são realizadas pelos estados. Então, se você ainda não acompanhou alguma oficina, vai lá, se inscreve no portal da escola, participa, porque no final, inclusive o próprio tema da live de hoje, ele vai acontecer também na nossa jornada. Vamos ter um processo de gamificação com 13 desafios, com a presença do Lula, da companheira Dilma, da companheira Gleisi. É um processo muito lindo. Sejam bem-vindos. Na nossa live de hoje, a gente vai ter uma aula sobre novas formas de participação política. É muito importante a gente pensar essa releitura, essa nova leitura de como a gente pode pegar o conteúdo programático e fazer com que a gente tenha uma intervenção mais atualizada do nosso projeto ideológico, do nosso projeto político. E para falar sobre isso, a gente convidou, né, essas 3 pessoas lindas para estarem aqui com a gente hoje, que é o Frederico Fornazieri, que ele é consultor de gamificação de processos políticos, graduado em Relações Internacionais, pós-graduado em Políticas Públicas pela FESP São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela Universidade ABC, trabalhou na gestão do Tarso, linda aquela gestão, né? Na assessoria de cooperação internacional e no escritório de gestão da iniciativa da Secretaria-Geral e do Governo do Rio Grande do Sul. Laila Belix, falei certo, Laila? Belix? Falei, né? Belix, vamos, você já me autorizou, vamos embora. Que é cofundadora do Instituto Aberto, graduada e mestre em gestão de políticas públicas pela USP. Na gestão do Haddad, a Laila integrou a criação da coordenação do projeto São Paulo Aberto. Também foi coordenadora da promoção da integridade da Controladoria Geral do Município e, no terceiro setor, ela coordena o governo aberto da agenda pública. Lino Pérez é pré-candidato do PT à Prefeitura de Florianópolis, arquiteto pela Universidade do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Está no segundo mandato como vereador e é militante aguerrido do movimento negro. Então, por esse time, já dá para a gente ver que a gente vai ter uma aula super bacana. A ideia são essas 3 visões se compilarem, se entrelaçarem. Quem quiser participar, mandar pergunta, mandar um salve, pode mandar também. Vamos trabalhar com 60 minutos e vamos dividir em 2 partes. Na primeira parte, cada companheiro e companheira vai apresentar um debate mais conceitual, né, da articulação, da participação popular, dessa relação específica com um preceito mais conceitual. Na segunda parte, a gente quer mostrar como é que a gente pode trabalhar esses conceitos no nosso dia a dia, na elaboração do nosso programa de governo, no planejamento das nossas campanhas, nas pautas parlamentares que a gente pode atuar. Então, sem mais delongas, Frederico, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Vivian. É Federico, sem R, não é Frederico. Ai, gente, é verdade. Querido, o que é gamificação na política e como é que você acha que esse processo de gamificação ela se articula com a participação popular em si?
Primeiro, Legal. seja bem-vindo também, Muito né, gente? obrigado. É prazer a todos e todos que estão acompanhando aqui a live. A gamificação é a aplicação de elementos e princípios de design de jogos em contextos externos aos jogos. Ele também pode ser definido como um conjunto de atividades e processos para resolver problemas utilizando e aplicando as características e elementos de jogos. Então, a gamificação não é necessariamente eu trazer um jogo, mas é usar esses elementos de jogos em contextos fora de jogos. Como, por exemplo, eu posso usar jogos dentro de uma perspectiva de educação. Quando eu trabalhava na fast food da política, a gente desenvolvia jogos para explicar a Constituição Federal para pessoas leigas utilizando um quebra-cabeça, por exemplo. E esse processo de utilização de jogos para estar explicando problemas complexos, eh, na neurociência ele já tem pesquisas que demonstram que a função motora alinhada com o processo de educação permite com que as pessoas consigam gravar muito mais esses conteúdos na sua cabeça. Eu mesmo, eu tive que ler a Constituição umas 3, 4 vezes e ainda não tinha entendido alguns processos, mas quando eu comecei a jogar e desenvolver os jogos, eu comecei a gravar muito mais os conteúdos constitucionais na minha cabeça por meio dos jogos. Então ele tem diversas aplicações, como na saúde, hoje já utilizam jogos para tratar problemas como demência e outras patologias. No setor militar e de segurança, o Exército todo ano realiza jogos de guerra, que são simulações de cenários de guerra, no marketing, na gestão, no planejamento estratégico, em processos de inovação tecnológica e na política. Eu posso trazer alguns exemplos de como a gente utilizava jogos na política. Quando eu trabalhava no governo Tarso, a gente tinha um gabinete digital lá e a gente desenvolveu um processo que chama Governo Escuta. Então, ali a gente desenvolveu um processo de gamificação onde as pessoas poderiam levantar questões e perguntas relacionadas ao governo e perguntar para o governador num processo de votação. Então, as melhores perguntas tinham um sistema de votação gamificado que elas iam chegar para perguntar para o governador demandas sobre a sociedade, questões ligadas ao governo. Então, ali a gente acabou desenvolvendo um processo de participação social gamificado. Outro processo interessante, um exemplo interessante que a gente utilizou de gamificação foi durante a campanha eleitoral, onde a gente desenvolveu um bloco de carnaval, porque a gente fazia os comícios, reunia bastante gente, mas sempre era aquela mesma coisa de ter falas e não sei o quê. Daí a gente decidiu inovar. Por que a gente não monta um bloco de carnaval de campanha? Em vez de fazer uma passeata com falas normais, falas políticas, a gente começou a desenvolver um concurso de marchinhas de carnaval político. Então, esse foi outro processo de gamificação interessante que a gente trouxe para a campanha eleitoral. Então, a gente desenvolveu um concurso de marchinhas, depois as marchinhas vencedoras eram cantadas na passeata, na carreata com o candidato a governador. Isso foi na época da campanha do Tarso para a reeleição e para Dilma no segundo mandato. Então, foi um processo muito interessante. Então, a gente pode trazer esses elementos. Agora eu vou falar um pouco dos elementos que constituem os jogos, que são a mecânica, a dinâmica e a estética. A mecânica descreve os componentes particulares dos jogos, os dispositivos que compõem suas regras principais e que delimitam a interação do jogo. A dinâmica já vai descrever o comportamento, o tempo de execução da mecânica atuando sobre os jogadores. E a estética vai descrever as respostas emocionais desejáveis provocadas nos jogadores quando eles interagem com o sistema. A gente pode pensar que a política pode ser um grande jogo, um tabuleiro. Por exemplo, o tabuleiro seria o espaço geográfico que está sendo delimitado isso. Se for na questão municipal, seria a cidade. As regras do jogo a gente pode considerar que podem ser, por exemplo, as leis, a legislação eleitoral, como se organiza a sociedade, como ela está configurada. E os jogadores a gente pode considerar como os próprios elementos do sistema político, né? Então, a gente pode também trazer elementos de jogos para pensar o planejamento dentro da política. Não só da política de um cenário eleitoral, a gente entendendo os condicionantes que para eu ganhar esse jogo eu preciso ser eleito, e para eu ser eleito eu preciso de votos, e como que eu vou atingir esses objetivos dentro desse cenário, dentro desse tabuleiro.
Então, como eu disse, a gamificação também pode ser um processo de planejamento estratégico para eu atingir certos objetivos, porque ali eu vou estar analisando as diferentes condicionantes que eu vou estar trabalhando para atingir esses objetivos dos jogos. E um dos principais elementos na construção de um jogo, de um processo de gamificação, é exatamente a gente estar colocando um objetivo nesse processo, né? Então, tanto para desenvolver um jogo quanto para uma campanha eleitoral política, a gente tem que colocar um objetivo. Então, pensando nesse sentido, trazendo esses elementos, então a gente tem que ter, por exemplo, uma intencionalidade. A intencionalidade é quando a gente está tentando criar algo não só bonito ou funcional, mas que busca cumprir um objetivo. Então, o jogo ele não precisa ser simplesmente, a gente não pode focar só na estética dele, a gente tem que focar também nos objetivos nessa intencionalidade. Ele tem que ser sempre centrado na experiência humana, tudo deve se basear nas pessoas. A experiência do processo deve ser maior que qualquer elemento de jogo. Buscar interatividade, estimular que as pessoas interajam entre si, seja ou competindo ou cooperando. E tem que ter um equilíbrio entre mecânica, dinâmica e estética. Que as regras e dinâmicas não podem ser demasiadamente formais ou restritivas a ponto de engessar esse processo. O processo tem que permitir também uma certa flexibilidade para as pessoas poderem exercer sua criatividade, né. Eh, Nesse sentido, assim, a gente pode, pensar em elementos de gamificação, não só em termos de engajamento das pessoas, para estar numa campanha eleitoral, mas, por exemplo, em termos de políticas públicas. Então, a gente tem diversas políticas públicas que podem ser desenvolvidas com base em gamificação, tanto no seu planejamento, quanto na sua execução. A educação é um dos principais setores que a gente pode estar trazendo elementos gamificados, porque na educação a gente pode estar passando conteúdos de maneira simplificada. Eu acredito que para os candidatos e candidatas trazerem esses elementos de gamificação para dentro das campanhas, como criando um processo de pergunta, engajamento para a população nas redes sociais. A gente sabe que agora, em tempos de pandemia, a gente sabe que muitas das campanhas vão ter que se valer muito desses processos virtuais de participação. A gente pode pensar em dinâmicas dentro das redes sociais que engajem as pessoas. Por exemplo, fazer perguntas abertas. O que você gostaria de fazer por uma cidade melhor? E fazer um concurso para as perguntas melhores votadas terem a oportunidade de estar depois fazendo uma live com o candidato. Pensar em maneiras de estar engajando as pessoas nesses processos de participação social. Acho que a Laila até vai trazer depois mais elementos relacionados ao governo aberto, à participação. Quando a gente estava na Fast Food, a gente foi um dos selecionados também para participar dos agentes de governo aberto, que foi uma das políticas que a Laila trabalhou ali na prefeitura. Então, a gente ia em escolas de periferia ensinar educação política, na periferia de São Paulo. Então, a gente estava lá falando sobre Constituição, falando sobre política e gênero, falando sobre diversos elementos interessantes ali nesse processo, numa política pública de governo aberto desenvolvida também por uma gestão do PT. Então, acho que, encerrando aqui um pouco minha fala, trazendo um pouco desses elementos assim gerais de como a gente pode usar esses elementos lúdicos e de engajamento social que tragam maior aderência da população a uma candidatura, a uma política de governo, a um processo educacional, a elementos de saúde, enfim, acho que é por aí, um pouco só para introduzir o tema e também abrir para os outros participantes aí também estarem expondo suas questões, a gente manter esse diálogo aberto. É isso. Obrigado, Vivi. Muito, muito obrigado, Federico. Eu queria corrigir aqui, gente, porque a Laila, na verdade, ela é cofundadora do Instituto Governo Aberto e foi coordenadora do projeto de projetos da Agenda Pública.
Laila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme estar te recebendo. Tem uma companheirada linda que já está falando no chat, que já está dando um salve. O Maurias, o Wilson, que é o nosso dirigente também da Escola Nacional de Formação do Partido. Tem um pessoal de Volta Redonda, tem a Maia, o Altair, a Eliene, a Cecília, o Liberdino, o Carlos Eduardo. Gente, muito obrigada. Não tem como a gente falar sobre inovação e participação e fazer um debate chapado, né? Laila, para você, assim, se você puder falar um pouco para a gente o que é um governo aberto, como é que a gente... Não, na verdade, dentro desses elementos, né, do governo aberto, da participação popular, como é que você vê essa perspectiva desse exercício, trabalhando também essa questão das conceituações, né, da oportunidade de agenda, da questão da transparência. Muito bem-vinda, com você. Vivian, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, um prazer estar na aula do PT, né? E falar para tanta gente. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz de compartilhar com o Federico e com o Lino o espaço aqui e contar um pouco da minha experiência, também do que eu já vivenciei e observo do assunto, né? Eu sou cofundadora do Instituto de Governo Aberto e a gente tem um olhar sobre esse assunto, né? E eu vou falar bastante que ele ainda está em disputa, né? Mas eu quero trazer o nosso olhar sobre isso. E é impossível a gente falar do nosso olhar, pensando o modo petista de governar, sem dizer que a participação é o coração do modo petista de governar, né? E se a gente for olhar as primeiras experiências de OP, né, e pensar como é que o OP lá de trás, como é que ele faz, como é que ele se ressignifica agora? Por que ele precisa se ressignificar? Porque a gente não está na mesma sociedade que a gente estava quando desenvolveu o OP, como uma grande experiência de participação e uma referência ainda, a gente nunca pode esquecer disso, né? Mas eu queria destacar 3 questões que surgiram nesse contexto que botam um desafio para a participação social. A primeira é a tecnologia da informação e comunicação, né? Ou seja, a TI, ou seja, a internet, que tem se mostrado, especialmente agora na pandemia, né, tão essencial para a gente dialogar, para a gente também construir para dentro do governo e para o próprio governo adotar internamente na sua gestão. Então, tecnologia entrou nessa sociedade. O que a gente faz com ela? Segundo, a gente teve, sobretudo e especialmente nos governos petistas federais, um avanço inigualável da transparência pública, né? Esse avanço, ele é fundamental da gente contextualizar quando a gente está falando de participação, porque a transparência é condição para a participação, né? Se eu não tenho informação, como é que eu vou participar? Então, logo, a gente teve um avanço desse tema. E um terceiro avanço que eu acho que é fundamental a gente falar também e disputar, que é a pauta da integridade e combate à corrupção, né? Que os governos federais avançaram, né? E hoje todo esse debate, tá? Inclusive Sérgio Moro referenciando de que o governo do PT era o que mais combatia a corrupção. Então a gente teve esse avanço e esses 3 caminhos, né? A tecnologia, a transparência e a integridade, né? Caminhando, eles estavam de modo paralelo. O que é o governo aberto, então? É olhar para esses caminhos e falar, se a gente integrar isso, se a gente articular, a participação vai ficar mais potente, né? Eu estou falando da participação porque é o olhar que eu tenho. Outras pessoas podem falar governo aberto a partir só da transparência, mas eu acho que o coração é a participação, né? E aí é assim, então, quando a gente fala... quando a gente resgata a trajetória do governo aberto, né, a primeira experiência que o Brasil vivenciou foi no governo Dilma. E foi por quê? Porque a Dilma sancionou a Lei de Acesso à Informação, que é o maior instrumento que a gente tem de transparência pública hoje, né, da garantia do direito de acesso à informação. A Dilma estava falando da Comissão da Verdade, né, da ideia de ter memória também. E a Dilma funda com Obama e com outros 6 países uma parceria internacional para governo aberto. Então, ela lança esse tema na agenda, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Essa é a primeira vez que falam, olha,
tem esse caldo aí, que é o caldo do governo aberto, que é misturar a participação com a transparência, com inovação. E tem 2 governos que acho que adotam esse modo de fazer política pública, que é o do Tarso, que o Federico já contou, a experiência do gabinete digital, que a gente se inspira muito para também adotar no governo do Fernando Haddad, né, aqui em São Paulo. Então, essas 3 experiências do governo federal e essas 2 locais, elas são referências de governo aberto no Brasil, né? E quando traz esse debate mais contemporâneo da participação com transparência, com tecnologia. Quando a gente fala, ok, Laila, então o que é governo aberto, né? É difícil a gente fazer uma única definição, mas eu sempre brinco que é mais fácil a gente pensar o que é um governo fechado. Quando a gente imagina um governo fechado, a gente fala, eu não consigo, a porta está fechada, eu não consigo ter diálogo, eu não consigo ter informação, a decisão é tomada lá e não chega aqui para a base. E o governo aberto é exatamente o oposto disso, né? O governo aberto é quando eu alio a participação com transparência, com a inovação e com integridade, né? E eu construo políticas públicas a partir desse olhar, que é um olhar mais democrático, mais inclusivo, mais justo de construir política pública, né? E aí muita gente fala assim, então é só transparência? É transparência, mas não só. Então é participação digital? É participação digital, mas não só. E aí eu queria trazer um exemplo que foi em São Paulo mesmo, a gente fez uma hackathon, que é uma maratona de pessoas que desenvolvem aplicativos, em 2013, com os dados do transporte, né? Naquela discussão sobre as tarifas, a gente abre os dados da transparência, só que não só disponibilizar um monte de planilha lá, mas eu preciso engajar a população para fazer uso desses dados também. E aí, essa maratona, as pessoas desenvolviam aplicativos, um dos aplicativos desenvolvidos foi Cadê o Ônibus, né? Que permite que hoje a pessoa consiga monitorar onde estão os ônibus, porque abriram os dados do GPS também, e possa melhorar a sua vida, né? Melhorar a vida da cidade, melhorar as políticas públicas. Outros 2 exemplos bem rápidos de olhar para governo aberto como esse misturado dessas ideias que eu trouxe, foi o próprio plano diretor aqui em São Paulo, né? Que a gente fez oficinas territoriais, fez uma discussão, mas também abriu plataformas para que as pessoas pudessem indicar e contribuir, né? E mesclou e complementou a participação presencial com ferramentas digitais. Outro exemplo que eu queria destacar, de modo breve, foi o gabinete aberto, muito inspirado no gabinete digital do Tarso, que era abrir para que os secretários pudessem prestar contas, falar o que está acontecendo, né? Quais foram as suas ações, receber perguntas do público, né? E explicar como é que está acontecendo a política pública. Bom, dito isso, né? E eu disse no início que esse é o meu olhar no assunto, eu queria pontuar que essa é uma agenda em disputa, porque ela é uma agenda, na essência, quando a gente está falando, de uma agenda liberal. A transparência, ela surge nessa perspectiva, surge de vamos mostrar o que o Estado tem, e muitas vezes é para privatizar o Estado, mostrar que ele é ineficiente, mas, na nossa visão, e na forma como a gente trabalha, ela, além de estar em disputa, ela pode ser potencializadora. Se a gente entende governo aberto como direitos, né, o direito a participar, o direito a ter um acesso à informação, o direito a ter um governo íntegro, se você abre o governo, né, com uma maturidade que você precisa para abrir o governo, você vai potencializar e vai fazer as políticas públicas ficarem mais fortes, né? Eu gosto muito de falar, e eu sempre falo isso e vou frisar, em todos os lugares que eu passo eu falo, que o governo sempre esteve aberto para determinados grupos de interesse, né? Para o capital, o governo sempre foi aberto. O que a gente está trazendo é que o governo tem que se abrir para quem nunca foi ouvido e trazido para dentro das políticas públicas, para quem a informação não chega. E aí eu queria ressaltar o desafio, até para terminar minha fala, né, que eu acho que o grande desafio dessa agenda, como ela está em disputa, é como que a gente democratiza e sai desse eixo, que é o eixo que a gente está São Paulo, ou as capitais, ou um eixo sul e um eixo tecnicista dessa agenda, né? Porque quando a gente está falando de transparência,
a gente está falando de um monte de dados que ninguém, ou de planilhas, que as pessoas não conseguem acessar. E aí, qual experiência eu acho que é interessante compartilhar? É a do que o Federico falou, do programa Agentes de Governo Aberto, que a gente fez dentro da prefeitura, selecionamos pessoas com propostas de oficinas e demos bolsas para que elas pudessem falar de governo aberto, não nesse modo que eu estou falando agora, mas, por exemplo, como um jogo, como o Fast Food da Política fez. Ou tinha um pessoal que fazia cartazes com os dados do portal da transparência, ensinava as crianças a coletarem os dados e desenvolverem cartazes. Então, existem inúmeras formas da gente democratizar essa agenda. Nós fizemos no Instituto de Governo Aberto um jogo do governo aberto também, com o Fast Food da Política, na ideia de tentar democratizar e tentar fazer esse conteúdo tão duro ser mais acessível, porque ele está próximo da gente, né? E fazer a linguagem chegar mais para as pessoas, né? Mais para o dia a dia das pessoas, né? Traduzir o que é o governo. Acho que o governo aberto ele tem essa missão, traduzir essa coisa, esse tecnicês do governo, esse monte de sigla, né? Esse PPA, LDO, LOA, esse monte de coisa. Como que a gente faz para que a população se aproprie e, a partir dessa apropriação, possa participar com qualidade, possa reivindicar nos instrumentos e nos locais de poder, que é o orçamento, que é o planejamento, né? E aí eu só queria terminar dando duas sugestões de conteúdo que eu acho muito legal de democratização do conteúdo, que uma chama Gênero e Número, que é uma experiência de mulheres da sociedade civil que pegam os dados e produzem infográficos, produzem informações com esses dados, e outra é o Data Lab, que é um laboratório de dados da Favela da Maré, que eles também discutem a produção de dados e as políticas públicas a partir desse olhar desses temas, né? Então, a gente pode conectar esses temas e as políticas públicas com as questões mais emergentes do dia a dia das pessoas. Acho que era isso para a gente começar e depois tem mais coisas para a gente debater, né, Vivian? Maravilhoso, Laila. Muito, muito pertinente sua fala. Gente, a live está bombando. O Toninho de Olinda, o Luiz de Parnamirim, a Cecília de Taubaté, o Armando de Santa Cruz, na Paraíba, o Hugo, o Ricardo, a Janaína, a Ana Lúcia, a professora Regina, o Ayrton, a Pompeia, querida, a Emily, a Gisele, o Remilson, o Orlando, a Lulu, minha filha. Gente, tem algum problema aqui nessa residência, viu? Porque a aula não acabou, né? Filha, te amo, você é linda, mas tá tendo alguma coisa equivocada aqui nessa residência. Fecha parênteses. O Laerte, a Edmar, o Joaquim Soriano, que é o nosso secretário nacional de Assuntos Institucionais do PT, que tem feito um excelente trabalho, também está aqui conosco, o companheiro Rubinho, que é secretário nacional, que cuida da pauta específica das pessoas com deficiência, que também está muito arraigado de como é que a gente vê essa leitura da pessoa com deficiência, visibiliza isso nas gestões, a Gorete, de Laranjal, em Minas, a Nara. Já tem um monte de perguntas, eu estou só nas saudações, mas já tem na próxima rodada, eu já vou colocando um pouco dos elementos que vocês estão botando aí no chat para a gente, porque acho que engrandece bastante nosso processo aqui. Lino, dentro disso tudo, como é que a gente leva esses elementos para o cotidiano, assim? Como é que um mandato que tenha esse compromisso ideológico do modo petista de governar, de legislar, ele pode estar azeitado dentro desses preceitos que o Federico falou, que a Laila bem pontuou? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho, de como funciona isso no dia a dia, assim, na questão do como fazer. Né? Muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Com você. Lino? Bom dia aqui. Eu tinha fechado aqui, né? Mas bom dia a todos e a todes, né? Também importante, e abrange a todos. Bem, meu nome é Lino Pérez, aqui, só para uma. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, aposentado e hoje voluntário.
Eu me aposentei em 2015. Né? Só uma questão importante, sou arquiteto, né, e trabalho na questão do planejamento urbano, habitação, saneamento. Aliás, já começa. Nós temos 7 eixos que o nosso mandato opera. Tá? Além disso, mobilidade urbana, a questão de direitos humanos, a cultura, que é central nisso tudo. Né? Então, eu queria destacar esses pontos. Bem, o tema aqui que eu estou tratando, quero ver se faço articulação com os demais os temas que foram colocados, né? É a questão do mandato compartilhado, que mas o rodízio, como deveriam os partidos todos fazerem, hoje o Partido de Direita também já fazem isso, enfim. No nosso partido, em nível nacional, nem todos fazem, quero dizer aqui como está colocado. O mandato compartilhado tradicional é aquele em que você coloca a primeira suplência, quando você sai por uma razão ou outra, ou por circunstância, licença médica, qualquer assunto, você traz a sua suplente. Bom, só que, por incrível que pareça, é uma coisa tão simples, mas ainda o nosso partido, ainda em muitos lugares, não aplica. Certo? O que nós inovamos aí? Nós ampliarmos essa experiência. O que nós fizemos, e nossa proposta vem desde 2013, porque eu já estou no segundo mandato, de 2013 a 2016, nós levamos para o partido, mas isso não chegou a vingar muito na ocasião, que era de ampliar para além da primeira suplência e para as outras demais suplências. E como nós partimos de um comitê coletivo e que nós estávamos na nossa campanha, no caso, na época, 2016, começou, depois nós fortalecemos em 2016 essa tese, desde antes, que a Carla Aires, que é do LGBT, né? Lésbica, que é do PT, mais o João de Paula, que é negro, ele é cego, a gente levou essa questão importante da diversidade. Aí tem um ponto central que ampliou a experiência do partido, que veio de uma tradição sindical, né, quase metalúrgica, centrada em São Paulo, né, e depois espalhou para o Brasil. Nós temos a questão onde os trabalhadores tomam nas suas rédeas o seu destino. Não é como meu pai, por exemplo, que foi ferroviário no Rio Grande do Sul, porque eu sou lá do extremo sul, no Porto de Rio Grande, que na época a classe operária, que era os portos, a toda a questão ferroviária, né, que é importante, e também do Estado, eles paravam o país na época. Né? E aí, mas votavam nos seus patrões. O PDT, mesmo o PDT, o Partido Trabalhista, no Rio Grande do Sul, o Brizola, né, o João Goulart, bom, ele tinha terra, né, latifundiário. Vem do getulismo, que também foi um grande latifundiário. Então, mas o trabalhismo, ele avançou no Brasil, incluiu a classe, e trouxe a política dos negros nos funcionários públicos, mas, e aí o que aconteceu? Isso foi o avanço do PT, ele rompe com essa questão, nós vamos votar, nós, trabalhadores. E segundo aspecto, rompendo com a tradição da esquerda tradicional, sabe? Né? O Partido Comunista já tinha problemas, né? Enfim, da burocratização que havia, né? Uma crítica na esquerda já nos anos 50, 60, enfim. Né? Bom, depois da morte de Lenin, não vou entrar aqui no aspecto. Mas, então, o que o Lula faz? Toda a geração do Grupo dos 13 rompe com esses dois lados. Nós vamos votar. Mas ele ficou numa tradição da carteira assinada, do trabalhador lutando pelo trabalho formal. Né? E de lá para cá avançou. Hoje o PT, com todos os ataques que sofreu, hoje é o partido mais preferido do Brasil. Todos os ataques que sofreu, foi criminalizado. Né? Hoje nós estamos recuperando de novo. E ele chegou no governo, uma experiência inédita no Brasil de políticas públicas, a partir das conferências. Aí quer dizer, já começou, de baixo para cima, através das conferências em várias áreas. A minha área, que foi a questão da reforma urbana, que o Olívio Dutra, nosso companheiro, esteve como ministro, infelizmente, teve que sair, uma política de aliança, nós levamos a política da reforma urbana, o direito à cidade. Ou seja, de baixo para cima, as pessoas vivem das reformas atrasadas que o golpe militar suspendeu nos anos 60. Então já inovou aí. Inovação quer dizer nesse sentido. Inovação de um partido que rompe, ou seja, a modernidade. Os trabalhadores que constroem o capitalismo moderno, do industrial, na metalmecânica, metalúrgico, etc., eles também, o que quer? Eles vão negociar com os patrões, no mesmo nível, Lula. E depois, mas o que é? Eles vão para a política, não ficam só com força de trabalho. E terceiro, importante, na política. Aí vem o modo petista de legislar e governar. Foi forjado
a partir de governos pós-constituinte de 88. Nós tivemos um governo de Porto Alegre, começou em Recife. Começou, não. Quem começou, sabe, foi o arquiteto aqui, que é o Dirceu Carneiro. Em 74, 76, ele se elegeu em 76, em pleno regime militar, aqui no Planalto Central. Não é industrial, não. No estado da pecuária, né? Que ali passaram os bandeirantes para ir para o sul, né? Os bandeirantes passaram para o sul quando foram para as missões, né? Que foi todo, né? Que saiu do centro do Rio e vieram para o sul. Ali tem os Pampas, a parte de Lages, uma parte do Planalto. Ali o nosso Dirceu Carneiro estabeleceu o governo participativo. Depois foi adotado como tese, e o PT, nos anos 80, os governos de esquerda e o PT adotaram e espalhou a experiência democrática, que foram as várias experiências que nós tivemos, que foi o nosso caudal do modo petista de governar. Então, opa, nossa grande inovação está aí. A ponto nós criamos o Estatuto da Cidade, na reforma urbana, que hoje é referência mundial. Além do nosso SUS, Sistema Único de Saúde, também inovamos. Muito bem, então, a inovação, vamos por aí. Na democracia, na participação, como ele levantou aqui a live. A questão é a nossa alma, nosso centro. Bem, agora, de lá para cá, a sociedade mudou. Tecnologia, que a esquerda via com muito, até hoje, vê de uma forma desconfiada a tecnologia, porque o capital se renovou a partir da tecnologia, sabe, em Marx já está lá, a revolução das forças produtivas é a revolução da tecnologia, que aparece como se fosse uma coisa descolada. Isso faz parte da alienação do operário, descolado de si. É roubando do trabalho para levar para a máquina. Né? A exploração do trabalho vivo. Entendeu? Já é uma dissociação. E o capital usa isso, alienando o próprio trabalhador. Por isso que a esquerda fica muito de pé atrás com o TI. Aqui, não sei se sabe, aqui é o centro do Brasil, um dos grandes centros do Brasil, da TI. Aqui nós temos o polo de informática, só que deu problema. É aqueles exportam todo o software e o hardware para fora. Aqui não fica quase que nada. Entenderam? Aí tem o problema da cidade dividida. Tá? Tecnologia, tudo bem. Agora, aqui nós estamos acostumados a escutar há anos, tá? Turismo, que aqui é a grande questão do turismo, a Ilha da Magia, Florianópolis, e tecnologia, que agora eu ocupo o principal PIB. Então, eu só queria colocar isso, que essa aqui está do lado, mas nós da Universidade Federal, que eu faço, tem um caudal gigantesco. E as oligarquias locais são atrasadas, isso aqui é uma sucupira no aspecto político, porque eles ficam muito atrasados, né? Eles não absorvem essa tecnologia, mas usam na retórica a tecnologia. Nós somos inovadores. Para quem? Para quem que nós estamos falando? Aí que é o desafio do nosso governo. Essa tecnologia, primeiro, quebrar a preconceito que a esquerda tem, porque foi uma tecnologia para alienar e expulsar o trabalhador, explorar o trabalhador. Nós temos que voltar, como dizia Trotsky, inclusive, a arte e a tecnologia é para libertar o homem do seu tempo de trabalho. Agora sim. A tecnologia que nós apropriamos, os trabalhadores, para melhorar a nossa vida. Aí eu queria aqui parabenizar você da juventude atual. O PT já constata há muito tempo isso. A juventude e tal, mas tem que... Mas daí? A minha filha, a minha neta, trabalha direto com o celular, cara. Entendeu? Meu neto já está com o celular, você sabe disso. 4 anos, tá? Meu neto, 4 anos, já está com o celular. E daí? Nós temos que desalienar a tecnologia a serviço do homem. Então, na eleição passada já estávamos discutindo nos apropriar nos polos tecnológicos aqui. Vai. Então, e aí uma coisa importante que o PT tem que avaliar, além disso, a juventude, é a questão importante da diversidade. Tá certo? Gênero e raça. O capitalismo se expressa racialmente. Tá? Ele expressa explorando o gênero, as mulheres. Tá? Então, quando vem o LGBT, que fala, não, a sexualidade é mais ampla que homem e mulher. Isso aí o PT está no modelo antigo, binário, homem e mulher. Nosso partido. Então, uma revolução cultural, que é isso que nós colocamos, voltando aqui, nosso mandato coletivo de 2016, nesses 3, LGBT, a questão da pessoa com deficiência, negro, cego, João de Paula. Aí nós colocamos o quê? Vamos experimentar isso no rodízio. Vamos fazer isso no rodízio? Aí nós experimentamos. Sabe o que aconteceu? A Carla ficou em terceiro, em quarto lugar. Nós ficou primeiro. O segundo é o aliás, Sergipe, aqui, lá do norte, do nordeste, que é o Nildão, foi nosso candidato a prefeito. Depois tem o Cadu, né? Bom, depois vem a Carla. Né? O Cadu é jovem, da juventude do PT. O que aconteceu? O Nildão teve que ir embora. Ficou o Cadu, todos os dois, segundo e terceiro.
que nós fizemos? Então, vamos discutir coletivamente. Quem sabe a gente fazer rodízio aqui juntos. Sabe o que aconteceu? Tinha uma semana LGBT em junho. Então, por quem sabe a Carla entrar? Aí o Cadu, de uma forma fraterna, quer dizer que, em vez de dizer, não, eu sou o segundo colocado, não, o Cadu cedeu para ouvir a Carla, para experimentar o mandato em rodízio. Igual o Lenilson, tem quase 2 metros, negro, jovem, lá em Blumenau, cidade branca, total, que é a cidade alemã do Brasil. Lenilson, sabe o que aconteceu lá? Ele estava em 4º lugar ou 5º. Eles colocaram o Lenilson para fazer uma experiência, né, na frente dos outros. Isso eu acho bonito. O que aconteceu? Nós invertemos. Nós simplesmente fizemos uma transformação como é que chama? Na ordem, só isso. E aí, a partir daí, o que aconteceu? Nós tínhamos uma pauta coletiva, aí, por nosso mandato é coletivo, aí entra a questão da inovação, e nós experimentamos, quando ela chegasse no mandato, ela o que é? Ela viesse com a pauta dela de direitos humanos e LGBT. Mas nós tínhamos uma luta LGBT desde o primeiro mandato. Aí ela o que é? Ela se comprometeu a levar a nossa pauta, que nós temos 7 eixos, e ela, um de direitos humanos, ela veio com a pauta dela, e nossa equipe, olha só, ficou à disposição da Carla e do Cadu, que é na área da educação, né? Importante, Cadu, que é historiador, eles experimentaram a pauta dele e trazendo as nossas. Não sei se entenderam. Fazer uma integração de pautas, nossa equipe trabalha com ele e ele vem com a equipe dele. O outro, não vou entrar aqui, não sei mais se der tempo hoje, é a questão das assessorias, tá? Isso aí tem 24 mil reais, é mais complicado, não sei se vai dar tempo de discutir isso hoje. Mas, então, gente, nós temos só um rearranjo no mandato compartilhado. Agora, coletivo é outra coisa. Mandato coletivo, opa! Então, mandato coletivo, para aqui, né? Mandato coletivo, o que é? Aí é mais avançado. Tá? Tem alguns partidos que fazem isso. PSOL, até no partido de centro-direita também faz isso. Nós vamos experimentar nas eleições mandato coletivo, com o grupo da juventude, e agora estamos mostrando um da educação e um da saúde. Opa, isso é diferente. Nós não fizemos isso. Então, quer dizer aqui que isso é uma contribuição que já está. Nós fizemos 3 seminários, nós 3, e hoje está sendo referente em vários pontos do país. O Acre lá, o PT do Acre, quer transformar em projeto de lei. Mas isso é um acordo político nosso, não está na legislação, entenderam? Então, isso só que nós só fizemos uma mudança no sistema tradicional. Não tem nenhuma. A inovação nossa foi essa. Foi trazer as pautas, e aí o que aconteceu? O pessoal se entusiasmou. Estavam chamando para fazer debate. O que aconteceu? Estimulou. A turma que está atrás, opa, assim eu quero ser candidato. A política dá uma oxigenação no partido, na política. O pessoal já está nos chamando para fazer debate. E sabe o que eu quero colocar agora? Opa, não é só isso. Eu quero colocar 4 critérios, nós estamos debatendo. O critério, mesmo que o cara fique na 10º lugar, se ele for negro ou negra, ele pode ser contemplado. Entenderam? Mesmo que não há um acordo. 2º, mulher. 3º, juventude. Tá? E 4º, LGBT. 4. Opa! Então já ficou mais complicado. Então, nós vamos combinar aqui compartilhado, que se baseia na candidatura individual, com um mandato coletivo. Então, essas são as inovações. Mas só com o princípio, no modo petista, do quê? De legislar. Tá? Legislar. Então, eu quero nós somos partido, mas estou fazendo uma frente esquerda aqui, que eu acho que é as poucas no país, hein? Que são 9 partidos, quase 10 partidos. Nós vamos levar o processo também do modo da esquerda governar, a partir de uma contribuição do partido com o modo petista legislar e governar. Bom, então, gente, eu não estou vindo aqui com uma forma mágica. Nós mesmo fizemos revolvemos o sistema tradicional de rodízio. Só isso. Agora, o coletivo é novo. O coletivo é mais complicado. Tem que transformar em lei ou não, é um acordo político. Se o primeiro for votado, entra no coletivo. Então, por exemplo, no qualquer coletivo, você se candidata, e junto comigo tem mais 3, 4 que se candidatam também. Mas se eles perderem, eles ficam assessores meus, que eu ganhei. Tá certo? Eu faço em cadeia. Agora tem um problema aí. E aqueles que não são do PT? Que não são filiados do PT, que é outro problema. Tem gente aí que vai ser votado, que não é filiado, que quer participar do processo. Pode ou não pode? Tá? Aí é uma discussão, isso nós estamos debatendo. Então, eu recomendo, gente, eu fiz essa experiência com o mandato já em andamento. É um problema isso. Porque eu contratei meus 9. Como é que eu faço para encaixar agora o Cadu, que veio com a sua equipe? Ou a Carla veio com a sua equipe? Sabe o que aconteceu? Ela vai ter que pegar do seu bolso e pagar os seus assessores. Tem um problema aí. Nós temos que fazer antes, para terminar, antes de começar,
como é que vai ser as assessorias, como vai pagá-las. Isso é outro problema. Mas é isso, gente. Essa é a nossa experiência. Não é grande novidade. Agora, a coletiva é mais um passo mais adiante. Nós estamos debatendo no partido, vai ter um fórum de rodízio agora para nós discutirmos aqui em Florianópolis aplicar para a região metropolitana. É isso. Só para te dizer que é inovador, sim, viu? Que muito, muito bacana. Eu acabei de comentar com o Gabriel aqui que é tanto conteúdo, é tanta coisa maravilhosa que a companheirada está muito feliz. Tem muito pré-candidato acompanhando a gente. Tem Geusimar, Alan, Damião, Rosana, Idelfonso de Campos Novos, Santa Catarina, Paulo Brito, Ana Lúcia, Ruth, Altamir, me desculpe, eu falei errado o nome dele, gente. Meu Deus do céu, vou pedir voto por você, viu? Me chama que eu vou aí pedir voto por você, com seu nome corretinho. O Ricardo de Aracaju, a Ângela Maria, o Lineu, a Shirley de Três Passos, no Rio Grande do Sul, que ela, inclusive, vai ser candidata na modalidade coletiva, então tem campanha petista, sim, nessa modalidade. Muito bom, Shirley. A Lourdes de Maceió, o Damião de Tucuruí, no Pará, a Rosana, Laila, ela pontuou, se você pudesse falar nessa sua fala, sobre a questão da memória, porque também tem um democratismo de achar que de não levar em consideração a memória, né? As bases ontológicas que a gente é formado e que causa essa sociabilidade e essa falta de transparência que a gente tem hoje, e o Ricardo também pediu para tu falar nesse sentido. O Francisco, a Fátima de Patos, na Paraíba, adoro essa cidade. O José Maciel, e você... querido Lino, você aqui tá com a corda toda, viu? A chapa proporcional tá toda aqui, né? Eu já citei alguns, mas tá o Rodolfo, tá a Cleide, tá a Jerusia, a Zoraya, inclusive a Jussara, que é candidata, eu não sei qual é o município dela, mas ela está pedindo para você falar um pouco na sua próxima fala sobre o papel do vereador e da vereadora, tá bom? Gente, na opinião de vocês, assim, eu queria ouvir um pouco sobre como é que o candidato do PT pode apresentar já no seu programa, e penso que até assim, já no fazer campanha, porque eu acho que a partir do momento que a gente se predispõe a construir algo novo, de construir algo mais democrático, de algo realmente transparente, isso tem que se iniciar já na campanha, né? Então, na proposta do mandato, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação com as novas formas de participação popular. Pode ser, Federico? Podemos começar com você? Podemos. Sim, eu acho que é importante entender que a gamificação é uma ferramenta, mas o mais importante é exatamente esses princípios que foram trazidos, principalmente aqui pela Laila e pelo Lino, de participação democrática, de transparência. Acho que a gente tem que ter em conta que a gamificação é um processo que vai auxiliar a gente a transformar conteúdos complexos ou relações sociais complexas de uma maneira mais simplificada. Não simplificada em termos do seu conteúdo, mas simplificada em termos de aprendizagem, de entendimento, de concepção desses processos. Então, eu acredito que a participação social seja um dos elementos fundamentais, ter transparência e usar de maneiras lúdicas, como a gamificação, como trazendo jogos, para esse processo de ensino, para esse processo de engajamento, de manutenção dessas pessoas engajadas, de participação social. A gente pode trazer os jogos como um elemento a mais dentro desses conceitos e objetivos. Por isso que eu falei que o principal elemento dentro de um processo de gamificação é os objetivos. O que você objetiva trazer dentro disso? Então, acho que esses outros conceitos trazidos aqui são exatamente os objetivos que a gente tem que almejar dentro desses processos participativos. E a gamificação vem exatamente para estar auxiliando as pessoas, simplificando esses processos e trazendo de uma maneira lúdica, divertida, engajada, todos esses conceitos e elementos que são muito importantes. Super obrigada, Fede. Pessoal, Laila, se você puder pegar um pouquinho o que o Ricardo, o que a companheira Rosana falou,
dessa relação com a memória, com a tecnologia, e responder também como é que você vê isso já na campanha. Claro, claro. É muito bom falar de memória quando a gente está falando de transparência, porque a nossa lei de acesso à informação, ela surge como um instrumento também de garantia da memória, né? De que a gente não pode queimar documentos, né? Que eles têm que ser, eles são públicos, né? E acho que o governo atual, federal, o que ele está fazendo com a subnotificação ou com a mudança de dados é acabar com a memória. Quando ele está sendo pouco transparente com os dados, ele acaba com a nossa memória do processo. Então, eu acho que tem completa conexão, quando a gente está falando de governo aberto, a gente falar de memória política, né? De a transparência para contar e para observar a nossa realidade. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos nos dados, então a gente olha isso e nós acreditamos na escuta das pessoas para construir política pública, né? Então, a gente olha isso como forma de construir as nossas ações, né? Vivian, eu elenquei 5 dicas, assim, que eu acho que são legais para candidatos, e tanto legislativo quanto executivo, né? Majoritário também, que eu acho que a primeira, e aí falando da memória, falando de transparência, todo candidato tem que conhecer, tem que usar e tem que aplicar as ferramentas de transparência. E aí, que ferramentas eu falo? Conhecer a lei de acesso à informação, né? Pode olhar lá no Instagram do Instituto de Governo Aberto, tem várias outras organizações que falam da lei de acesso, que saber fazer pedido de informação para os governos, saber que tem prazo de resposta, saber que tem recurso, né, que você pode recorrer a uma resposta do governo. Isso para fiscalizar no legislativo é fundamental. E para quem está nas prefeituras, é importantíssimo que garanta uma política de transparência, sim, né? Porque é garantir direito. Então, acho que a gente precisa olhar para a lei de acesso, a gente precisa olhar para os portais de transparência para fiscalização. Lá tem uma mina de informação. A gente precisa levantar os orçamentos, os contratos que estão lá, todas as informações, elas estão ali, a gente precisa saber fazer uso. E tem várias organizações da sociedade civil, inclusive nós do Instituto estamos apoiando uma organização a desenhar índices de transparência. E aí é importante vocês olharem na cidade de vocês como é que está a transparência. E esses índices, eu não gosto de índice particularmente, mas esses índices eles são importantes para você saber o que não tem na cidade. E aí, se você vai ser o vereador ou a vereadora, você vai propor uma legislação e a fiscalização desses instrumentos. Se você é o executivo, você vai, né, implementar para melhorar a transparência. Então, o primeiro ponto é ferramenta de transparência. Segundo ponto é órgão de controle interno, aliados, né, que aliem fiscalização e gestão. A gente tem que dar esse passo do controle, né, para todo mundo que já teve experiência dentro do poder público sabe que o controle é sufocante, né, em vários aspectos, mas se a gente olha com uma perspectiva que junta com a gestão, que o controle me apoia na decisão, né, é um controle que está comigo para eu poder tomar as melhores decisões sem me responsabilizar, e a gente sabe como é que está partidarizado os órgãos de controle externo, então estruturar órgãos de controle interno, como as controladorias, é fundamental, né, e é uma estrutura moderna de controle, eu estou falando aqui. O terceiro é instâncias e processos de participação, acho que é legal mesclar, acho que é legal combinar formatos, usar ferramenta digital dentro do próprio processo. Eu gosto muito de uma experiência de Quito, né, que eles chamam conselho aberto, que eles pensam o governo aberto para dentro da própria estrutura do conselho metropolitano deles. Então, como que o conselho também pode ser mais transparente? Como que o conselho pode ter rotatividade? Isso que o Lino está trazendo, né, do mandato. Por que a gente não aplica nas instâncias de participação também? Né, e pensa formas, né, e Equador está adotando isso, então acho que é legal revisar os fluxos, né, como que funciona o poder público a partir do cidadão. Então, tem várias experiências legais, inclusive uma do aplicativo do SUS, que o pessoal foi olhar como que as pessoas usam, né, o aplicativo para poder desenhar uma solução, então botar
né? O cidadão no centro, como falam bastante. E aí, para eu não estender muito, as duas últimas, que são as principais, que se eu pudesse deixar o recado, eu deixaria nessas duas, apostar na construção da cidadania, formação em democratização e conhecimento. Não dá para você abrir o governo se a gente não fortalecer a cidadania, porque pode ser um risco da gente... a abertura do governo se voltar contra nós mesmos, né? Então, é fundamental que joguem, né, Lino? Eu ia falar isso, eu já ia falar isso. É importante que a gente caminhe junto, porque senão a gente só dá transparência, só jogar um monte de informação no site não vai mudar, vai ser pior para a gente, inclusive, né? Então, eu acho que nessa aposta da construção da cidadania, é o que o Lino falou, é a gente produzir a nossa própria tecnologia. E aqui tem um super debate que eu não vou entrar, mas é o software livre, é o código aberto, que é permitir que a gente produza a nossa própria tecnologia e use ela. E aí eu ia dar a dica também, já fazer um merchan, Vivi, que é falar para o pessoal jogar o jogo de governo aberto na campanha, né? Chamar a galera junto, tá lá, tá aberto, né, Federico? Junta as nossas conversas e joga aí esse jogo, chama a galera para jogar e a partir disso constrói, né? Porque às vezes é muito difícil saber a linguagem técnica do governo, mas quando eu diversifico a linguagem, eu consigo acessar mais. E a última eu fico falando de transparência, de participação, mas eu não falo para só ter política de transparência. Eu acho que os companheiros e as companheiras têm as suas agendas. É a educação, é a saúde, é a moradia, e elas podem ser abertas, né? Quando eu vou discutir saúde, eu posso pensar a transparência da saúde, a participação na saúde, que já tem toda a sua rede, né? Mas eu posso trazer. Então, não importa qual é a sua agenda, ela pode ser aberta. E isso é que vai trazer transformação. Não adianta só a gente ficar falando de transparência e participação para quem quer fazer transparência e participação. A gente tem que falar para todo mundo, né? E aí eu acho que a gente tem que usar os dados e o processo participativo a favor da pauta e da política pública. Esse é o principal, assim, que eu queria deixar e me coloco super à disposição também para conversar, dialogar, trazer outros exemplos. Perfeita. Gente, o nome do companheiro é Atalmir. Pelo amor de Deus, gente. Me perdoe. Companheiro, mas faça que nem que eu e a Laila, assim, chamou de qualquer coisa, aceita, porque voto não tem preconceito, a gente precisa lhe eleger, é só a plataforma que importa. Laila, tem uma mulherada aqui que está te elogiando pra caramba, tem a Emily, a Rosângela, fazer cor, assim, de que é muito lindo ver uma mulher linda, competente, jovem, parabéns. Ô, Lino, eu, inclusive, por mim, a gente já marcava outra dessa, assim, porque tem tanta coisa, são tantos elementos, e a gente nunca para pensar, né, Lino, assim, desse exercício já na campanha, de como preparar. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse mais, principalmente porque a gente tem muito candidato e candidata a vereadora nos acompanhando aqui, tem candidatos a prefeitos também que estão com a gente, que estão mandando salve no chat. Gerou até a companheirada de Floripa, tá todo mundo falando, eu tô aqui também, viu? Então tem a Margarete, tem a Rosângela, tá a companheirada toda aqui de Floripa estando com você e muito linda essa experiência de vocês. Acho que a gente queria já sugerir para você, para a gente escrever algo a respeito, porque acho que a gente precisa massificar pela Escola Nacional de Formação do Partido essa iniciativa muito bacana. Eu conheço a Carla é minha companheira de geração, então admiro demais e muito lindo ver exemplificado e enraizado algo que a gente fala tanto teoricamente, né? Então, como é que a gente pode pegar essa teoria e botar já na campanha agora? Gente, não vai dar, porque cada uma das 10 palestras são seminários à parte. Exatamente. Eu não sabia toda que vocês colocaram, toda essa riqueza
Só ali o Frederico faz uma viagem, viu, Frederico? É verdade, maravilhoso. Eu sou arquiteto, mas dei aula de cálculo. Por exemplo, vamos supor, vou dar aula de cálculo, por exemplo, tem gráficos animados. Quem tem pavor de matemática? Você bota de gráfico isso aí, é uma viagem. Você cria isso, transforma aquilo o arquiteto, aquilo em matéria, certo? A questão de todos os jogos, então, tem o SimCity, que na nossa área de arquitetura, você brinca, faz uma cidade toda virtual e faz brincando com jogos. Vamos fazer um diabo. Aqui mesmo, no polo, aqui na Universidade de Chertsey, tem uma maquete eletrônica. Você faz uma viagem em cima daquilo. Mas não vai dar tempo. Gostaria de conversar com o Frederico só nessa combinação. Bom, eu quero dizer uma coisa importante. Me perguntaram aí sobre o que é o trabalho do vereador. O vereador é o trabalho, olha só, ele é de fiscalização, elaboração de matérias legislativas e, importante, que nosso mandato faz muito, ajudar na auto-organização da sociedade como um meio de ela se auto-organizar e pressionar o executivo. Então, eu quero colocar isso, porque o tradicional é fiscalizar a matéria legislativa, não sai disso, né? Bom, mas isso aí é o seguinte, ainda não é. Nosso mandato trabalha muito ajudar no movimento popular. A gente vem do movimento popular. Eu trabalho mais de 20 comunidades há mais de 25 anos, 30 anos. Nós estamos 30 anos fazendo aqui uma ocupação em Monte Cristo, nesse ano, julho. Então, não vai dar tempo aqui, mas eu quero dizer uma coisa. No modo capitalista, no capitalismo, no modo da forma burguesa, democracia burguesa, o parlamento é também uma trincheira de luta, de resistência e quase de guerra. É um braço do movimento operário, dos trabalhadores, da sociedade organizada, que ela se usa para tomar o poder. Desculpe, para tomar o poder, certo? Para ele, para sair da consciência em si para si, para governar seu destino. E o parlamentar é um braço, mas não é o braço. Aí tem uma discussão. No PT, no Partido dos Trabalhadores, tem partido dentro de partido, tem partido de parlamentares. Nós temos uma doença no PT, certo? A burocratização, sair das bases, isso foi um problema. Eu continuei lá na base, mas tem muita gente agora está voltando para a base. Pô, que é isso? E tem um problema sério. Nós somos uma federação de tendências, que eu acho tudo bem a tendência, ela fortalece, dá uma riqueza. Nós aqui temos 7 tendências. Mas tem um problema que não é isso. O pior é você ter uma federação de mandatos dentro do partido. O mandato vale mais que o partido. O que é isso? O parlamentar não presta contas à direção, nem ao coletivo do partido. O que é isso? Então, isso é uma doença que nós temos que atacar. Não é atacar no sentido de forma o mal e o bem, não é isso. Mas nós temos que fazer uma reeducação política do coletivo e trazer os mandatos de volta, que eles são do partido, não é dele. E aí que sim, como mandato de rodízio, ele revoluciona isso. Porque quando eu ganho a eleição, não, eu sou o cara, ou a cara. Não, senhor. Você tem um compromisso partidário, programático e com o teu coletivo que te levou até ali. Tem quanto vereador e vereadora morreram, foram embora, desistiram da política, porque eles eram burro de carga de votos. Ele se mata, ganha 200 votos, o outro ganhou 3.000 votos e depois esquece o cara. Eu, para fazer isso, não vou participar de campanha. Agora, se eu vou participar do rodízio, isso é coletivo, eu vou ter uma chance, porque nós temos aqui são 2 meses ao ano, viu? Nossa experiência. Os 4 anos, eu cedo 2 meses por ano. Tá? O Cadu está no meu lugar agora, tá? Eu acabei de sair. Ele está lá, ele está no meu mandato lá. Meu mandato, assim, meu, né? Essa é outra palavra complicada. Nosso mandato. Olha meus vícios. Olha meus vícios de linguagem. Nós temos que botar de cabeça para baixo. A pandemia botou de cabeça para baixo, o capitalismo botou a sua crueza, botou as periferias, estão nuas na segregação brutal. E nossas cabeças europeias têm que ser mudadas. O país tem mais da metade de negros. Não fizemos abolição até hoje. E a cosmovisão do negro, dos indígenas, onde é que está? Que trabalharam com a terra, que foram arrancadas suas terras. Nós estamos ainda com a cabeça europeias. Tá? Nós tivemos uma revolução cultural. E vocês, a juventude aqui, na tecnologia. Mas voltando. Então, o mandato agora tem um principal, que é o mandato coletivo, que leva um programa do povo, movimentos sociais juntos. Entenderam? Isso aí, então, o mandato, ele é. Claro, o problema disso é o contrário também. Ele vira uma instrumentalização, quase que o vereador, no meu caso, tem esse problema. Às vezes, eu me submeto tudo à Assembleia, né? Nosso coletivo no mandato interno e externo. Cara, ele vira quase um instrumento dos movimentos. Tá, tem outro extremo oposto. Nós temos uma autonomia de pensamento também. Mas estou falando de que é um mandato coletivo para valer, nesse sentido. Tá? Bom, eu respondi lá. Agora eu quero botar uma provocação. A menina aqui, a Laila, colocou no final, no último item. Já ia criticar, já ia falar, opa! Porque é o seguinte, aqui,
aqui, Florianópolis está no penúltimo lugar em transparência, certo? Agora nós ficamos pensando no debate, a presidente do partido aqui, nossa, disse assim, cara, mas tem que cuidar com esse negócio de transparência, porque o Lula, nós avançamos na transparência do Brasil, criamos a lei anticorrupção e esses instrumentos voltaram contra nós, levaram impeachment, nos tiraram fora do poder, os mesmos instrumentos que nós lutamos foram condenar o Lula. O Lula, na Polícia Federal, aumentou os salários, levou a transparência da Polícia Federal, etc. Depois a Polícia Federal votou contra ele. Aí tem o quinto item da Laila, que é fundamental, que ainda chama atenção, é a questão da participação. A palavra empoderamento eu acho meio complicada, mas assim, empoderamento, não tem outra palavra, que é fundamental a participação popular e controle social, porque senão a transparência em si, ela vira contra nós. A presidente do partido disse, pô, tem um problema aí, Celina. Em vez de ser transparência, eu vou botar visibilidade. Eu não sei. Ela ficou preocupada com esse papo aí de transparência. Então, e outro problema do governo Lula teve, sabe qual é outro? Comunicação. Defendemos a transparência, mas o controle da comunicação ficou na mão da Globo. E aí? Como é que é? Pô, nós temos que democratizar a comunicação, as mídias independentes, cooperativas, quebrar os monopólios da comunicação, porque senão a transparência não funciona só. Entenderam? Mesmo que seja o poder popular com a transparência, mas se tiver acordo de comunicação no controle monopólico, como é que fica? Não vai dar? Então eu faço parte da frente parlamentar da democratização da comunicação, sabiam? Estou lutando aqui para mudar, quebrar esse monopólio aqui em Florianópolis, na proporção, né? Aqui 500 mil habitantes, 2 bilhões e 300 mil é o orçamento, nosso orçamento, 500 mil pessoas. Aqui, 11 milhões por ano, o prefeito entrega, paga para o pessoal fazer propaganda dele mesmo. Entendeu? E a mídia independente fica lá, não tem acesso a coisa nenhuma. O povo fica alienado, as mentes. Você sabe, a Globo, o que fez nesse país? A Televisa no México, eu estive lá. Né? Na América Latina, o que é a Televisa? É um monopólio gigantesco que aliena o povo. Nós temos que quebrar esse monopólio, não liberdade de comunicação. Esse é o papo deles. Liberdade de expressão. Não é isso. Liberdade de expressão, mas quebrar o monopólio econômico. Isso foi o problema do Lula, do nosso governo lá. Foi não reformar a comunicação, a reforma tributária, bancária, etc. Não vou entrar aqui nesse detalhe todo. Então, acho que é importante levar a comunicação, gostei do item 5 da Laila. Tá? E eu acho que é importante, nós experimentamos, nós temos aqui a formação política, me esqueci mais um aqui do parlamentar. Sabe o que nós temos no nosso mandato? Biblioteca Milton Santos. Sabe o que é Milton Santos? Para quem não sabe, o radialista local aqui, o famoso aqui, o Cacau Menezes, Milton Santos é aquele jogador de futebol lá, o cara é famoso aqui na Globo. Milton Santos é o maior geógrafo brasileiro e dos maiores do mundo negro. É maravilhoso. Milton Santos, biblioteca ainda Milton não Santos. leu? Não, exatamente. O que nós fizemos aqui? Nós temos aqui uma experiência aqui, de fazer esse aí que fala o Federico. Tá, é muito bonito, mas é o seguinte, tem um problema. Nós botamos uma escuta, eu chamo Lino Pergunta, tá. Aí fizemos um chat, fazer pergunta e resposta. Sabe o que aconteceu? Nosso mandato vira pronto-socorro, tá? De atender todo mundo. Pô, parece pronto-socorro da dor. O povo sofre. Nosso mandato acolhe esse sofrimento dos negros, população de rua, a questão séria nas periferias, as mulheres, a violência das mulheres, certo? A questão das ocupações, nós estamos lutando pelas ocupações aqui, infelizmente é a solução, porque tem uma omissão. Aqui construiu 3 casas em 3 anos, nós estamos usando para a política habitacional, nas periferias, inclusive saneamento, não tem. O que aconteceu com isso? Aí nós queríamos abrir, sabe o que? Um chat, assim como o Federico está dizendo, e a Laila. Então tá. Agora eu pergunto, tu abre isso aí, tem um problema, se não tiver controle. A pressão vem enorme. Não dá conta. Tem que saber como dialogar, porque é muito bonito. Olha, quer ver na hora da prática aí, tu responder todo aquele monte de bombardeio de perguntas, e tu responder isso, eu sozinho nisso, com o meu assessor, são 9 assessores, a maioria está doente. Porque eles têm um enorme coração, eles vêm do movimento popular, eles têm que atender, não dá tempo de discutir a política. Agora nós conseguimos virar nosso mandato, agora discute a política. Mais um, 6º item do vereador aqui, ajudar a construir as políticas para que o povo pressione o Estado e não fazer obras como se fosse mais um prefeito. Aqui chama vereador intendente. Ele é uma extensão do governo do prefeito. Não, construir política. Mas isso é muito bonito que eu estou falando aqui, tá? Na prática, eu quero ver. O cara está passando fome ali, a população de rua. Diz para ele aqui, fala do comitê. Nós fizemos comitê, hein?
O pessoal agora, a população de rua, está se levantando, tem uma associação nacional, estadual e local de população de rua, sabiam disso? Eles se organizam e vão para cima do prefeito. Muito bem, só que até lá ele passa fome. Entenderam? Não vou dizer aqui, mas aconteceu um caso no meu gabinete, na biblioteca do Milton Santos, que deu lá com a população de rua. Não vou dizer o que aconteceu, tá? Vi a polícia, uma confusão. Mas eu perdoei ele. Mas ele é um grande líder comunitário, líder da população de rua. Mas ele passa fome. E como é que tu faz isso? Resolve isso. É fácil. Então, só quero terminar aqui, que nós, enquanto isso, aí eu quero colocar coronavírus, tem uma grande questão para nós, a importância do Estado e a colaboração, não aquela cristã, a colaboração, não, a humanitária e política. A solidariedade política. Na dor você constrói os laços de emancipação do povo. Entenderam? Então, agora é muito fácil fazer isso aí. Eu quero ver fazer jogos aqui. É verdade. E a demanda vem para cima de ti. Eu quero ver tu responder. Porque tu começa a gerar expectativa. Como é que tu trabalha com expectativa quando o pessoal está no sofrimento? É por isso que as igrejas, o evangelismo pentecostal entraram nas periferias, porque tem uma solidão da dor. A região católica não deu mais conta com os pastorais, abandonou com o conservadorismo da igreja. Eu quero ver estudar. Eu trabalho nas periferias. Uma coisa super simples, que é dar conta da companheirada que está no chat. Porque, obrigada para o pessoal que está parabenizando a mediação, a Rosângela, a Lígia, o Carlos, o Paulo. Gente, vocês têm noção que a gente está falando para o Brasil inteiro? Tipo, do interior do Pará, de Patos até a pontinha lá do Rio Grande do Sul. Então, o quão essa pandemia, como você bem colocou, né, Lino, assim, para mudar a nossa prática, mas como a gente lida também com a expectativa que a gente cria. A gente não pode ser irresponsável, né? Então, tem muito elemento para a gente pensar. Se a gente for pegar, até estratificar os dados do orçamento participativo, por exemplo, tem alguns problemas da supra-representação. Então, uma pessoa que está em 20 conselhos, né? Eu vivi muito o OP aqui em Olinda e a gente via isso muito, assim, da pessoa ter essa supra-participação em vários espaços. Então, ao mesmo tempo, ela está tirando a participação de outra pessoa. Então, essa coisa do não cumprimento, da própria LOA, da LDO, como é que entra na execução direta do orçamento. Então, como você bem falou, são temas para vários debates. Infelizmente, pessoal, a gente tem horário, mas essa aula vai ficar gravada aqui no nosso portal. Convido todo mundo a assistir. Queria, Fede, que você desse... Eu estou dando a intimidade já, né, Federico? Que você desse um salve. Convida a companheirada para ver a plataforma de vocês, porque eu, Gabriel, o Wilson, a Rosário, o Gilberto Carvalho, a gente é super fã, né, com a iniciativa da Laila também, muito bacana o que vocês fizeram, e eu acho que a gente tem que caminhar, assim, para novas formas mais leves, essa coisa que o Lino traz da solidariedade, da prática política enquanto ação mobilizadora é muito importante, e a Laila, linda, perfeita, maravilhosa, que traz esse amparato da necessidade da gente galgar na memória, de galgar na transparência, e até anotei, viu, Laila, as dicas, mas depois, se você quiser mandar por escrito, a casa agradece, porque a gente vai para as referências bibliográficas da amiga, com certeza. Federico, por favor. Primeiramente, queria agradecer aqui a Vivian, todo o coletivo do Partido dos Trabalhadores aqui que convidou a gente para estar participando dessa live. Saudar também todos os militantes e militantes do PT ao redor do Brasil aqui, e agradecer também a Laila, ao Lino pelo debate aqui, que foi muito produtivo. Também aprendi bastante sobre novas concepções aqui, tanto de participação, de governo aberto, transparência, de mandatos coletivos. Então foi muito enriquecedor também estar debatendo aqui, compartilhando esses canais e ideias com vocês. Eu não estou mais trabalhando na fast food já há alguns anos, mas eu também recomendo muito que as pessoas conheçam o projeto, que é um projeto muito legal, muito interessante, muito importante. Ele é todo em formato aberto, código aberto, então todas as pessoas podem pegar os jogos, copiar, reproduzir, eles estão todos disponíveis online. E, mais uma vez, obrigado a todas e todos aqui por estar participando desse momento. Super obrigada, viu, Federico? Foi muito enriquecedor sua participação.
Espero contar mais com você, viu? Lhe aperrear mais. Laila, querida, pode dar o seu salve final? Vivian, queria agradecer muito, dar um salve para a Emily e para a Rosângela aqui, que eu estou no chat também e vi as mensagens delas. Dizer que é um prazer colaborar e me coloco super à disposição para colaborar com as companheiras e os companheiros que queiram construir. Eu já mandei os 5 pontos ali, então vocês já têm, pode compartilhar, não tem, é tudo aberto. E eu queria agradecer muito o Federico e o Lino e você, Vivian, pela mediação, porque eu acho que a gente tem olhares muito complementares e que caminham para o mesmo sentido, né? É muito difícil falar da pauta da transparência, do combate à corrupção, né, nesse momento. Só que a trajetória dos governos do PT, eles têm acúmulos, né, irreparáveis nesse tema, e a gente não pode se furtar a disputar o tema, né? Eu adorei as provocações do Lino, e eu acho que a gente tem que dar a nossa cara, né, uma cara progressista para essa agenda, ela está em disputa, né? E a gente precisa dizer qual é a nossa narrativa. Então, eu fico super à vontade, aberta para construir uma narrativa junto também, e junta com todo mundo que queira apostar nesse caminho. A gente não pode deixar de falar disso, porque isso vai se voltar contra a gente. Então, a gente tem que reforçar qual é a nossa visão. E é um prazer imenso estar aqui, então fico super à disposição do que precisarem e muito feliz de ter vivido essa 1h e pouquinho com vocês. Super obrigada, viu, Laila? Inclusive, fundamental a gente estratificar também a questão da participação em gênero, né? Dava um debate por si só, assim. Então, aquela tua primeira dica também acho que é fundamental, principalmente para a companheirada que está sendo pré-candidato, pré-candidata, essa coisa que o Lino traz de pragmaticamente como você pode visibilizar uma companheira que é LGBT, oportunizar, não tem jeito, né? Não adianta a gente ter um discurso se ele não tiver convergente com a nossa praxis política, né? E aí, Lino, por favor, seu salve final. A sua chapa inteira está aqui no chat, tá bom? O Rodolfo, a Rosângela, Floripa inteira, toda a companheirada vermelha, bolchevique de Floripa está aqui no chat. O Dudu, daqui de Pernambuco, tem muita gente legal, gente. Muito, muito obrigada. Vocês do chat também foram fundamentais para que a gente... Lino, o Wilson está perguntando, ele está querendo doar uns livros, quer saber como é que faz. Tem muita coisa legal aqui, a Ana Barros, lá de Manaus... Gente, muito, muito, muito obrigada. Lembrando que essa aula vai estar gravada, então, por favor, teve até um companheiro que falou aqui, visitem a Casa 13, bota no Google Casa 13. Vai ser amanhã. Vamos para a nossa casa, para a gente ver quem defende o povo brasileiro. Né? Lá vai estar bem explícito, está num material bem leve, bem bacana. Por favor, Lino, sua saudação final. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que fundamental, tem uma questão de fundo aí que o Federico coloca, sabe quem é, Federico? É o seguinte, nós temos um raciocínio muito cartesiano. Descartes é diferente. O cartesianismo é outra coisa. Nós raciocinamos de uma forma muito, muito linear. A esquerda está uma forma linear, escalonada, hierárquica. O que aconteceu com os jogos? Eu, na arquitetura, eu sei disso. Que o engenheiro, vamos dizer, nada com o engenheiro. Engenheiro é uma coisa fantástica, engenhar. Mas a engenharia, ele trabalha do particular para o geral. O arquiteto vai geral particular. E aí tem uma linha com a questão pedagógica do construtivismo, que você trabalha também construindo, não sei se entenderam. Então, a questão dos jogos, que está levantando o Federico, é uma questão filosófica de fundo. Na arquitetura, eu sei disso. Não adianta explicar de uma forma linear, assim, depois constrói assim, projetar. Não dá, não é acumulativo. Você mostra. Lá eles trabalham de uma forma com jogos, com brinquedos para a máquina. Não estudar a máquina de forma analítica, mas ir montando o sistema brincando. Como faz quando você desmonta a criança, desmonta. Então, eu quero colocar essa revolução. O Federico traz aqui, ele é uma geração toda, né? Traz aqui. Outra é quebrar tabus, que foi na questão tecnológica e na questão do empreendedorismo. Nós discutimos aqui. É outro assunto interessante. Houve está na greve agora dos aplicativos, a greve.
que é o trabalho que é o trabalho da precariato. Como é que a gente faz? Tá? Bom, então eu queria colocar isso. Agora eu quero colocar aqui à disposição desse debate nosso que faz uma oxigenação, de respirar em todas as direções. Isso aí é juventude, é criação. Não é juventude assim, ó, você é jovem. Não. Isso é respirar as ideias de todas as formas e ângulos, através do olhar feminino, através do olhar do LGBT, através do olhar do negro, do indígena, da periferia, que você coloca as coisas de cabeça para baixo, mistura tudo. Então, eu não sabia que tinha essa temática, viu? É até bom fazer essas temáticas tão aparentemente diversas, né? Mas eu fico à disposição para fazer novos debates, para repensar esse partido, para que o coletivo não seja uma abstração, mas seja uma coisa concreta, de fato, mas junto com... Sabe o que eu digo? É um projeto com e para a cidade. Olha só, você não constrói para, você constrói com a cidade. Então, é isso que eu queria colocar aqui, e o vereador é uma parte disso. A formação política é importante. Por isso que tem a Biblioteca Milton Santos. Não conseguimos, viu? Nós que fazer vários cursos, é muito bonito, mas na prática não é fácil. Você está apagando incêndio, está a formação política na biblioteca lá, mas só vai lá e lê os livros lá e tudo, mas tem que ter um curso de formação. Não é curso, aquele curso tradicional lá, da pessoa Abramo só, mas curso na luta. Sabe que eu vou fazer uma live agora? Com a liderança das ocupações, só as mulheres. Live, elas estavam com medo de atira, vamos lá, vamos falar. Sabe o que aconteceu? As mulheres fizeram o pessoal todo chorarem. Sabe o que aconteceu com as mulheres das periferias? Que a polícia vai lá e mata, porque eles querem que baixe dos morros as armas e suba a saúde. Sabe, eu cubro meu filho para que não mate meu filho. Mate mim primeiro. Por quê? Porque estão nas alamedas, lá nas ocupações, a polícia vem matando e batendo todo mundo. Sabe o que aconteceu? Elas falaram e deram uma aula sem fazer curso nenhum. Então, você aprende na prática, é praxis. Então, isso que eu queria colocar aqui, importante. Não adianta grandes teorias, nós temos que exercitar e brincar, como vocês estão fazendo, com jogos, e vamos experimentar isso, o rodízio, a combinação. O Edenilson, 2 metros, negro. Botar ele no 4º, 5º lugar para experimentar. Num lugar que é só branco, que tem 5% de negro. O Edenilson, entenderam? Então, você... Opa! O PT deu um grande passo pedagógico de colocar um negro numa cidade de Blumenau, de alemã. Tá? Isso que nós temos que fazer, é o papel pedagógico. E sabe o que chama? Revolução agora. Não é aquela revolução, tipo cristão. Um dia no paraíso, você todos felizes, o proletariado vai se libertar. Agora começa. Aqui é a nossa utopia, como diz Ernst Bloch, a utopia concreta, aqui agora, ao vivo. Né? Como diz Lefebvre, aqui agora. Né? É isso. Deixo a mensagem para vocês todos. Muito, muito, muito obrigada, Lino. Excelente sua contribuição. O Luiz Carlos de Minas, o Elton, o Rubinho e o Wilson, que participaram essa live inteira, o José Orlando, o Ricardo Luiz, o Cadu, a Zoraia, o Antônio, o Rodolfo. Muito legal. A Nara, que é de Parambi, no Rio Grande do Sul. Então, companheirada, muito obrigada pela presença de vocês. Quero agradecer aos nossos 3 palestrantes. Vocês foram brilhantes. Todo mundo aqui está com gostinho de quero mais, então já vamos pensar, porque tem vários debates que realmente eles são complementares. Não adianta a gente falar de participação, de transparência, de inovação, sem falar de conteúdo programático, de preceito ideológico, de feminismo, de antirracismo. Essa guerra cultural que a gente vive não é pouca, e ela precisa ser imbricada com a nossa principal guerra, que é a guerra contra o capital, contra a pobreza, contra as injustiças, né, as desigualdades. Então, essa interface desse redialogar com a população. Então, convido todo mundo a visitar a Casa 13. A casa é nossa, entra lá, fica à vontade. Quem ainda não curtiu nosso canal, clica aqui, ó. Toda vez eu erro. Clica aí, gente. Clica aí para curtir nosso canal, para acompanhar, para receber notificação, compartilha. Um forte abraço, firme na luta. Um cheiro grande direto aqui do Nordeste para vocês.